Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, eu me chamo Bruno Guimarães, sou sócio proprietário da firma BG Advogados Associados. E hoje nós falaremos sobre um dos temas que eu reputo de maior importância, sobretudo na minha área de atuação, que é a importância de consultar um advogado especializado em direito bancário do consumidor. Eu começo falando que esse vídeo é de suma importância para a minha profissão, para o meu exercício da advocacia, haja vista que hoje um dos direitos que eu mais advogo seria ali o direito do consumidor bancário, aquela parte que fez um financiamento ou eventualmente fez um contrato de empréstimo consignado ou não com alguma instituição financeira. E eu começo dizendo que é um assunto que eu trato diariamente com os meus clientes, com os clientes do meu escritório. Haja vista que a diferença entre a atuação de advogados especializados e não especializados é gritante. Eu digo não somente para a área do direito do consumidor bancário, como toda a área. Eu, como advogado especialista, processualista, diga-se de passagem, na seara do direito do consumidor bancário, não atuo, não advogo em demandas, por exemplo, previdenciárias, trabalhistas, essas quais eu delego para um terceiro advogado, uma terceira pessoa, um colega, um conhecido, um parceiro de negócios. Por quê? Na questão da especialidade, ou melhor, cada área tem suas peculiaridades, que somente um advogado que lida diariamente com isso tem os olhos para identificar determinados problemas. Então, vou trabalhar aqui um caso de um cliente que me procurou, um cliente do estado do Rio Grande do Sul, em que eu já era o quarto, quinto advogado, quem sabe, que ele estava consultando. E na ocasião, todos os advogados, eu me recordo que o banco que havia pego o veículo desse meu cliente era o Banco Volkswagen. E bancos de concessionária e bancos públicos, eles são conhecidos por dificilmente perder algum tipo de processo. Eu, particularmente, sei disso, sei que é muito difícil ganhar um processo contra esse tipo de banco, porém sei que os vícios atinentes, que essas instituições financeiras geralmente cometem, estão atrelados ao procedimento. Então, o vício de contrato, que são um dos vícios passíveis de anular um processo de busca e apreensão, de fato é muito difícil a gente encontrar, porém, vícios de procedimento, às vezes, se encontra, e foi justamente isso que eu foquei na análise dele. Então, o que a gente viu e identificou no caso dele? Que a notificação havia sido enviada por e-mail, inicialmente tinha sido enviada por AR, e de fato não foi entregue ao endereço do meu cliente, haja visto que o carteiro não sequer assinalou como não procurado. Em seguida, o banco, a instituição bancária, a parte requerente, ela fez uma notificação por meio de e-mail. E de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 19, que rege a alienação fiduciária, a correspondência, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correspondência ela tem que ser enviada ao endereço do devedor fiduciante, endereço este constante no contrato de alienação fiduciária, que é um dos pré-requisitos da ação de busca e apreensão, inclusive. Então, veja, a notificação foi enviada por e-mail, e inclusive foi um e-mail totalmente diferente daquele constante no contrato, e a jurisprudência do Tribunal Gaúcho, que foi quem julgou esse tipo de procedimento, indica que o pré-requisito, um dos requisitos da admissibilidade, ou seja, a constituição imóvel do devedor, não foi cumprido, haja vista que a notificação foi, primeiro, não procurada, e em seguida foi enviada por e-mail, o que é uma afronta, uma contradição, uma violação do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69, bem como é uma violação direta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como das cortes estaduais, TJRS, TJSC, TJSP, TJBR, e assim sucessivamente. Então, qual a diferença, qual a importância de contratar um advogado bancário? Conhecer a jurisprudência, os julgados, os entendimentos de determinada situação, conhecer a legislação especial aplicada ao caso, que no caso ali de alienação fiduciária é regida pelo Decreto-Lei 911 de 69, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil de 2015. Então, a importância está atrelada justamente à questão do conhecimento técnico do advogado que vai defender ou vai atuar naquela demanda. Já vista que quanto mais especializado for o advogado, maiores são as chances do cliente dele estar obtendo êxito no processo. Não que o advogado não especializado não vá conseguir êxito, ganhar uma demanda específica, mas sim que há muito mais dificuldade, há muito mais trabalho para esse advogado enfrentar do que um advogado que já cotidianamente, rotineiramente, de certa forma frequente, atua com aquele tipo de demanda. Então, qual a importância da atuação de um advogado especializado? Uma maior segurança para o seu cliente, além de se utilizar do procedimento que é cabível em cada cenário.
Por exemplo, né, uma outra situação, né, a gente falava há um tempo atrás, em alguma aula atrás, sobre recursos. Né, Decreto-Lei 911 de 69, que diz sobre a alienação fiduciária, ele diz que no artigo 3º, parágrafo 2º, cabe ao devedor fiduciário, caso tenha interesse, quitar a dívida no prazo de 5 dias, dívida essa, conforme os valores apresentados na peça inicial do banco. O que aconteceu? O magistrado de primeiro grau, né, depois que o nosso cliente já tinha feito, né, o depósito do valor que o banco solicitou na peça inicial, determinou que o banco chamasse, né, fosse intimado para se manifestar se concorda ou não com aquele valor que foi depositado. Né? Só que o artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69, ele é contundente. Né? A partir do pagamento daquele valor que foi apresentado na peça inicial, o juiz devolverá o veículo livre de ônus e restrições, o que não foi cumprido pelo juiz do primeiro grau, o que é uma irregularidade no procedimento, irregularidade esta que, bem dizer, só poderia ser constatada, né, por um advogado especialista. Mas isso é só uma pontinha do iceberg daquilo que os benefícios, né, que um advogado especializado pode estar trazendo para o seu cliente. Então, por hoje só, nós falamos sobre a importância de um advogado especializado na atuação de demandas específicas. Focamos hoje, obviamente, por se tratar da minha área de atuação, no direito do consumidor bancário, haja vista que quanto mais especializado for aquele advogado, maiores são as chances do seu cliente de ter um sucesso naquele tipo de processo. Por hoje é só, eu me chamo Bruno Guimarães e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.